Vamos lá então, gente. Gente, muito boa noite então para vocês. Espero que todos estejam bem. Saudade aí de vocês, por mais que a gente não esteja perto, se encontrando, mas saudade aí da gente ter a nossa aula e bater um papo. Vamos lá. Aula passada, que foi a nossa primeira aula, foi a nossa aula inaugural. A gente falou sobre os direitos humanos, sobre o que viriam a ser direitos humanos. Demos uma conceituação dos direitos humanos. Falamos sobre a origem dos direitos humanos e como que os direitos humanos se evoluíram historicamente a partir de alguns marcos históricos. Falamos sobre as eficácias dos direitos humanos, falamos sobre a eficácia tanto vertical quanto horizontal dos direitos humanos. Falamos sobre as concepções contemporâneas de direitos humanos. E a gente finalizou distinguindo direitos humanos de direitos fundamentais. Beleza. Hoje a gente vai tratar especificamente desses marcos históricos do que a gente falou aula passada. A gente vai trabalhar especificamente nesses documentos, tá? Que são documentos normativos que fazem parte do chamado marco antigo dos direitos humanos, tá? Vamos falar e vamos tratar especificamente do contexto de cada um desses documentos. E depois, se der tempo, a gente vai falar sobre as gerações de direitos humanos. Tanto trabalhar esses documentos históricos, quanto trabalhar gerações de direitos humanos, para fins de concurso, tá, gente? Para fins de OAB, importantíssimo, tá? Uma matéria que sempre cai, uma matéria que é recorrente. E, para falar para vocês, são um dos pontos principais dentro da nossa matéria de direitos humanos, beleza? Mas então vamos lá. Nós vamos então, gente, trabalhar aqui sobre e vamos desenvolver sobre os principais documentos que envolvem direitos humanos. E quando eu falo documentos, falo sobre documentos normativos, tá? Documentos que vêm realmente a normatizar, criar regras, estabelecer normas sobre direitos humanos. E nós vamos falar aqui sobre documentos anteriores à Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá? Deixar claro aqui para vocês. Por quê? A Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948, que a gente falou aula passada, que foi a que deu origem à ONU e ao Sistema Global de Proteção dos Direitos Humanos, ela foi editada, o ano de 1948, na Idade Moderna, tá? Na Idade Moderna. Nós vamos falar dos documentos históricos, tá? Que deram origem aos direitos humanos, que foram sendo fundamentais para que os direitos humanos evoluíssem da forma como a gente falou. Só que nós vamos tratar desses documentos anteriores à Declaração Universal dos Direitos Humanos. Esses documentos normativos anteriores a 1948, eles são chamados pela doutrina de marco antigo, tá? Marco antigo de proteção dos direitos humanos. Então, quem estiver anotando, esses documentos normativos, eles fazem parte do chamado marco antigo de proteção dos direitos humanos. Beleza. Primeiro documento que a gente vai falar, gente, é a Magna Carta de 1215, tá? Magna Carta de 1215. O que é importante falar da Magna Carta de 1215? Vamos só fazer um contexto histórico aqui. O século XII, tá? O século XII, necessariamente, começando ali em 1200 até 1300, esse século foi um século marcado principalmente pela centralização de poder. Então o século XII, ele foi um século que ele tinha e ele teve como principal característica a centralização do poder, seja na esfera civil, seja na esfera eclesiástica. Por quê? Nesse século XII, o poder era absoluto e central na mão dos monarcas. E o restante do poder que tinha era dado ao clero, era dado à igreja, era dado à igreja católica, era dado ao papa.
Então esse século XII, ele fica marcado e ele tem como contexto inicial aqui que eu queria falar para vocês, justamente essa ampla centralização de poder, tá? Tanto em nível civil como em nível eclesiástico. E é justamente isso que motivou, que levou à elaboração da Magna Carta de 1215. Só para contextualizar assim bem para vocês, a Magna Carta de 1215, assim como os demais documentos, ela teve como objetivo, na sua criação, justamente a descentralização do poder das mãos dos soberanos. A Magna Carta, especificamente, ela teve como objetivo a limitação do poder soberano das mãos dos monarcas, especificamente do rei da época. Beleza? Então, bacana. A título histórico, tá? Só a título histórico, em 1188 já havia sido feita a Declaração das Cortes de Leão, tá? Declaração das Cortes de Leão na Espanha, sendo que nessa Declaração das Cortes de Leão, os senhores feudais, tá? Os donos de terra na Espanha, eles se manifestaram e eles apresentaram petições contra o rei. Eles fizeram petições e eles fizeram declarações justamente pleiteando a limitação do poder estatal, a limitação do poder dos soberanos, né, do poder real. Beleza. A Magna Carta de 1215, ela é feita na Inglaterra, tá? A Magna Carta de 1215, para quem estiver anotando, ela é feita na Inglaterra. E ela teve como objetivo justamente a limitação do poder absoluto dos monarcas. A Magna Carta de 1215, então, ela foi feita na Inglaterra e ela teve como objetivo a restrição, a limitação do poder absoluto das mãos do monarca. A Magna Carta de 1215, para fins ali, só para complementar essas informações, a Inglaterra, ela tinha como poder absoluto e ela tinha como poder soberano um monarca chamado Rei João I, tá? Chamado Rei João I. Esse Rei João I era conhecido como Rei João Sem Terra, tá? Então a Inglaterra era comandada, ela era governada pelo Rei João I, chamado de Rei João Sem Terra. E o que levou a Magna Carta a ser, né, proposta, elaborada, foi justamente as desavenças entre o rei, os barões e o Papa. Então a Magna Carta, ela teve como, né, digamos assim, ponto central ou ponto de ebulição justamente o desentendimento, a discordância entre o rei João I, os barões e os papas. Por quê? Os barões eles estavam muito insatisfeitos porque os impostos estavam aumentando. Os barões, né, os nobres da época, donos de terra, eles estavam muito insatisfeitos e indignados com o rei João I. Por quê? Porque estava acontecendo muitas exações fiscais, estava havendo um aumento da cobrança de impostos para financiar o exército inglês, para financiar campanhas bélicas dos ingleses. Por quê? O rei João I, e aí só fazer um contexto histórico, né, para quem gosta, o rei João I, ele tinha acabado de perder um território, né, perdeu um país que era a Normandia. Então o rei João I, em batalha, em guerra, ele tinha acabado de perder um território que ele tinha recebido por herança, tá? Que era o território da Normandia, que era um país, era um território bastante importante na época. E ele tinha acabado de perder esse território que ele tinha recebido por herança para o rei francês Filipe Augusto. Então, o rei, tentando recuperar o território que ele tinha ganhado por herança, tentando ganhar, né, mais territórios e aumentar o seu poder, ele estava fazendo o quê? Colocando dinheiro no exército inglês, colocando dinheiro em campanhas bélicas. E para isso ele estava aumentando os impostos da galera, estava aumentando impostos de geral, principalmente dos barões, que eram, né, a nobreza da época e tinham, né, maiores riquezas e tinham maiores condições
de pagar impostos. Então, para começar, já teve um desentendimento entre o rei e os barões. Os barões, eles ficaram, né, digamos assim, falar no palavreado nosso, assim, né, tentando trazer para os dias de hoje, os barões ficaram putos da vida com o rei João I. Porque falaram o seguinte, pô, você tá cobrando um monte de imposto nosso, a gente não tá tendo retorno nenhum, e você tá colocando tudo aí no exército só porque você acabou de perder um território, né, que é herança sua, por culpa sua. Então os barões já ficaram indignados por aí. Agora, surgiu também as desavenças com o Papa, tá? Surgiram também as desavenças com o Papa. Por quê? O Papa da época, a autoridade papal da época, deixa eu só admitir mais gente aqui, ele tinha declarado apoio ao sobrinho dele, né? A gente sabe que o rei da Inglaterra era o João. Só que o Papa, e aí só deixar claro para vocês, contextualizar, a figura do Papa, gente, era muito importante naquela época. A igreja, ela andava de mãos dadas com o Estado. A igreja andava de mãos dadas com o rei. Então a figura do Papa era muito importante. Ter o apoio do Papa era muito importante para o rei. Só que o que acontece? O Papa da época, ele não apoiava o rei João. O Papa, na época, ele não mostrou apoio para o rei João I. Pelo contrário, ele apoiou o sobrinho dele, que chamava Otton IV, tá? Vocês vão desculpando os nomes, mas são nomes históricos, né? Então o Papa, na época, ele, ao invés de apoiar o rei João I, ele apoiou o sobrinho dele, que era o Otton IV, né? Otton IV. E o que aconteceu? Rei João I, né, indignado, contrariado com essa falta de apoio, ele recusou a escolha papal, tá? Ele recusou a indicação de um papa da época, Stephen Langton, tá? O nome do papa na época. Ele recusou a indicação desse papa da época como cardeal de uma região lá na Inglaterra, que era a região de Canterbury, tá? Então, o rei João I, ele deixou de ser apoiado pelo Papa da época, e aí o que ele fez? O próximo Papa, ele deixou de apoiar e deixou de indicar ele. E não avalizou a indicação dele para ser Papa lá em Canterbury, na Inglaterra. O que aconteceu então? O próximo Papa que entrou, que foi Inocêncio III, ele excomungou o rei. Ele excomungou o rei João I. Falou o seguinte, olha, se você não apoiou, né, o Papa, né, tinha corporativismo até lá naquela época, né, gente? Já que você não apoiou o Papa, o Stephen Langton, para a região lá de Canterbury, eu vou te excomungar. Excomungou o rei João I da igreja, tá? Excomungou o rei João I da igreja. Beleza, o que aconteceu aí? Os barões que eu falei para vocês, os barões que já estavam indignados com o rei, eles foram para as ruas revoltados. Pegaram em armas. Os barões, então, revoltados com o rei João I e vendo que ele não tinha mais o apoio da igreja, pegaram em armas e foram para as ruas pedir para que o rei João I... Pedir não, né? Ótimo. Os barões, todos armados ali, eles foram, né, para as ruas obrigar o rei João I a sair. Obrigar o rei João I a largar o trono. Os barões, então, eles fizeram, né, um movimento armado, uma revolta armada, para que o rei João I renunciasse o trono. E aí o que aconteceu? O rei João I, para que ele não largasse o trono, para que ele não saísse do trono, e para que ele contornasse essa revolta armada, ele topou fazer e assinar a Magna Carta de 1215. Ou seja, a Magna Carta de 1215, ela só saiu do papel para tentar conter, né, para ser um cessar-fogo para a revolta armada dos barões. Então a Carta de 1215, ela surge
nessa perda, digamos assim, de apoio, de popularidade do rei, até chegar ao ponto de eclodir dos barões da época armados irem para as ruas, tá? Querendo que o rei renunciasse. O rei, para acalmar os ânimos, o que ele faz? Sabe aquela Magna Carta de 1215? Sabe todos aqueles pedidos que vocês me faziam? Pedidos para limitar o meu poder, pedidos para restringir o poder. E por que eu falei a Magna Carta que vocês queriam? Porque já havia inúmeros pedidos, tá, gente? Havia inúmeros pedidos para essa Magna Carta sair do papel. A Magna Carta de 1215 ela já estava sendo projetada e já estava sendo confeccionada há muito tempo. Porque nela ficava estabelecido limitações do poder do rei. Só que o rei, como ele era soberano, ele nunca cedia. Quando acontece então essa excomunhão dele da igreja e também acontece essa revolta armada por parte dos barões, para acalmar os ânimos, para realizar esse cessar-fogo, ele cede e assina a Magna Carta de 1215. Ele assina. Não é ele que fez, tá, gente? Não é ele que fez, tá? Já estava sendo confeccionado e o rei ele só foi lá e assinou. Só que essa Magna Carta de 1215 ela foi assinada com uma vigência de apenas 3 meses. O rei ele foi malandro, né? Ele pensou o seguinte, olha, vou assinar essa Magna Carta aqui, depois de 3 meses, acaba e eu volto ao normal, sem nenhum tipo de limitação do poder. Só que essa Magna Carta ela foi reafirmada, tá? Ela foi reafirmada. Ela foi corroborada em 1216, 1217 e 1225. E aí, desde então, a Magna Carta, ela tem normas e tem princípios que são adotados até hoje. É até bom falar que existem normas da Magna Carta de 1215 que estão seguidas até hoje pela Constituição inglesa, beleza? O que é importante ainda citar em relação à Magna Carta? A forma, né, que ela foi feita foi meio que feita de maneira unilateral, né, uma promessa unilateral do rei. O rei, né, simplesmente assinou para cessar fogo. Mas basicamente houve uma convenção entre os barões e o rei, tá? Então o entendimento é que a Magna Carta ela foi pactuada, tá, entre os barões e o rei. Por mais que, né, os barões pressionaram o rei e o rei assinaram, houve ali um pacto entre eles, houve ali um diálogo, ainda que incipiente em relação a eles. O que era previsto nessa Magna Carta? Nessa Magna Carta era previsto que o rei ele tinha que renunciar a alguns direitos, tá? Ele tinha que renunciar a alguns direitos. Os seus poderes não poderiam mais ser poderes absolutos e soberanos. O rei ele tinha que respeitar alguns procedimentos legais, tá? Ele não poderia fazer tudo da forma como ele queria. Ele deveria respeitar alguns procedimentos legais. O entendimento aí da doutrina é que essa determinação da Magna Carta em o rei respeitar alguns procedimentos legais é justamente o embrião do que a gente entende hoje como devido processo legal, tá? Essa determinação do rei ter que respeitar determinados procedimentos legais é considerado pela doutrina como o embrião do que a gente tem hoje, né, na nossa Constituição, que é o devido processo legal. Dito isso, a Magna Carta ela foi um documento histórico bastante importante, tá? Por quê? Principalmente porque foi o primeiro documento que consegue essa limitação do poder estatal, essa limitação do poder soberano. Eu acredito que vocês já tiveram constitucional. Vocês já tiveram constitucional? Direito constitucional? Sim, né? Se vocês tiveram constitucional, obviamente vocês estudaram o constitucionalismo. O que é o constitucionalismo, gente? A criação das constituições. O constitucionalismo e o processo de criação das constituições é justamente no sentido de limitação do poder estatal e previsão de direitos aos indivíduos. E a Magna Carta, ela é fundamental para o processo do constitucionalismo.
A Magna Carta ela é essencial para a criação do constitucionalismo. O constitucionalismo ele aparece e ele se desenvolve muito por causa desses documentos históricos, tá, gente, de direitos humanos, porque são através deles que o poder soberano acaba sendo restringido e limitado. Então a Magna Carta, ela basicamente, ela é um documento histórico que tem como finalidade a limitação dos poderes reais da época. Beleza? Tranquilo, gente? Tá dando para entender? Tá dando para compreender? Tá dando para compreender aí, gente? Beleza, então. Vamos falar aqui de outro documento aqui bastante importante para os direitos humanos, né, para a evolução dos direitos humanos. É a Petition of Rights de 1628, tá? Petition of Rights de 1628. Como o próprio nome diz, Petition of Rights, tá? Eu vou até anotar aqui para ficar mais claro. Deixa eu colocar aqui no chat aqui. Petition of Rights de 1628. O próprio nome diz aí, né, gente? Petition of Rights de 1628. Ela é, fazendo uma tradução, né, literal, é uma petição de direitos de 1628. Mais uma vez, é importante a gente falar que essa Petition of Rights aí, ela é um documento com contexto na Inglaterra, tá? O contexto aí desse documento histórico e constitucional é na Inglaterra. A Inglaterra, como a gente falou, ela, e é importante a gente falar, né? A Inglaterra foi o país que teve mais documentos históricos em relação a direitos humanos elaborados e feitos. A Inglaterra foi o país pioneiro e também o país mais produtivo em relação a esses documentos. A Inglaterra, como a gente bem falou em 1215, ela tinha os seus reis, não era diferente nessa época do Petition of Rights de 1628. Em 1628, o rei da Inglaterra era o rei Carlos I, tá? O rei Carlos I. E o que estava acontecendo nessa época? Apesar da Magna Carta ela ter imposto, né, e determinado algumas limitações ao poder soberano, digamos que o poder do rei ele continuava central, né? O rei ainda ele continuava mandando. Nessa época de 1628, os monarcas ainda eles detinham o poder e o poder estava concentrado nas mãos deles. Por mais que existiam algumas limitações, eram limitações que não afastavam totalmente o poder das mãos do rei. A Petition of Rights de 1628, ela tem como objetivo também limitar os poderes dos monarcas, estabelecer algumas regras para esses monarcas, especificamente na época o rei Carlos I, e principalmente a Petition of Rights de 1628, ela tem como objetivo o fortalecimento do parlamento. Ela tem como fortalecimento, digamos, do poder legislativo inglês. E aqui eu só queria fazer um contexto aqui, tá? Não é minha matéria, mas só explicando para vocês. Nós temos alguns sistemas de governo. O nosso sistema no Brasil, ele é o presidencialismo. O que é o presidencialismo? No nosso sistema, uma mesma pessoa, ela é chefe de Estado e chefe de governo ao mesmo tempo. No nosso país, há uma concentração das funções de chefe de Estado e chefe de governo nas mãos do presidente da República.
E aí o que é chefe de Estado, o que é chefe de governo? Chefe de Estado é a pessoa que representa o país internacionalmente. Chefe de Estado é a pessoa que representa o país, tá, para os demais países. Quase que uma figura restrita à diplomacia. Já o chefe de governo seria realmente a pessoa que manda, a pessoa que governa, que cuida internamente e administra, tá, o interesse público. No Brasil, como nós temos o presidencialismo, o nosso presidente da República ele é chefe de Estado e chefe de governo ao mesmo tempo. Ele que dá ordens internas e governa o nosso país, mas ele também é chefe de Estado ao ponto que ele, né, vai em viagens internacionais, vai em, né, congressos, fecha tratados internacionais, enfim, representa o Brasil internacionalmente. Na Inglaterra, o sistema de governo não é o presidencialista. Na Inglaterra, o sistema de governo é o parlamentarista, tá? Na Inglaterra, o sistema de governo é o parlamentarismo. O que é o parlamentarismo? No parlamentarismo há uma divisão. Há uma divisão entre o que é chefe de Estado e o que é chefe de governo. Na Inglaterra, o chefe de Estado é o rei, a rainha, tá? Por exemplo, hoje nós temos quem? A Rainha Elizabeth, tá? A Rainha Elizabeth. Aquela velhinha, né, que fica lá no Palácio de Buckingham. Percebam, ela é uma figura ilustrativa, o pessoal vai lá, visita o castelo, vai, tira foto com ela. Mas quem que manda na Inglaterra é o parlamento, na figura do primeiro-ministro. O primeiro-ministro é quem administra a Inglaterra. O primeiro-ministro é quem administra a Inglaterra. Beleza. Hoje na Inglaterra nós temos esse parlamentarismo. Nem sempre foi assim. Nessa época, o parlamentarismo não tinha poder. Na época, quem mandava era realmente o rei. E aí surge a Petition of Rights em 1628 por parte do parlamento, tá? Por iniciativa do parlamento, falando o seguinte para o rei: para você aumentar impostos, você precisa consultar o parlamento. O parlamento precisa aprovar esse aumento de imposto. Então, primeiro, né, estabelecimento aí na Petition of Rights de 1628 é o parlamento vindo para o rei falando o seguinte: olha, você pode até aumentar imposto, mas você só vai aumentar se passar pela gente. Você não vai aumentar sozinho mais unilateralmente. Para você aumentar os impostos, você precisa da consulta ao parlamento e precisa que o parlamento aprove esse aumento. E outra situação também, o parlamento ele vem e estabelece também outras situações em que ele tem que ser consultado, em que o rei ele tem que procurar primeiro o parlamento. O rei não vai poder tomar todas as decisões, algumas vão ter que precisar passar pelo parlamento. A mais importante foi essa do aumento de impostos. E a segunda situação mais importante na Petition of Rights eram que os prisioneiros eles poderiam discutir a legalidade da sua prisão através do habeas corpus. Então a segunda determinação, o segundo, né, digamos assim, tópico mais importante da Petition of Rights eram que os prisioneiros eles poderiam, eles poderiam argumentar ou eles poderiam questionar a legalidade da sua prisão através do habeas corpus. Sendo que, e aí a gente vai até falar agora, o habeas corpus ele vai ser, digamos, aumentado. O habeas corpus ele vai abranger mais coisas e ele vai disciplinar mais situações através do próximo documento histórico que a gente vai falar, que é o Habeas Corpus Act de 1679, beleza? Então vamos lá. Próximo documento histórico que a gente vai falar, vou até anotar aqui, é o Habeas Corpus Act de 1679, tá? Então, o próximo que a gente vai falar aqui é o Habeas Corpus Act de 1679. Vamos lá. O que é importante falar desse Habeas Corpus Act de 1679? E aí, aqui até fazendo um contexto histórico aqui. Tinha uma família
que era a família Stuart, tá? Tinha uma família, que era a família Stuart, que eles detiveram, eles eram os reis da Escócia, e depois eles passaram a ser reis da Inglaterra. Não sei, né, acredito que a maioria deva saber, a Escócia e a Inglaterra, esses dois países fazem parte do que a gente conhece como Reino Unido, tá? Do que a gente conhece como Reino Unido. Então essa família de Stuart, eles, durante muito tempo, eles dominaram a Escócia, foram reis da Escócia, e depois de, né, ser reis na Escócia, eles passaram a ser reis também na Inglaterra. Passaram a ser realeza na Inglaterra. E eles eram conhecidos na época por serem os últimos soberanos católicos da época, tá? Eles ficaram conhecidos por ser os últimos soberanos católicos na época. Quando eu falo católico, eu tô falando católico em relação à religião mesmo, tá, gente? Então essa família era conhecida por ser os últimos soberanos, os últimos reis católicos da Inglaterra. Por quê? Porque o parlamento, na época, ele buscava uma saída, né? Ele buscava uma alternativa para limitar o poder real. E o parlamento na época, a maioria do parlamento na época na Inglaterra era protestante. A maioria do parlamento na época era protestante. Então é o seguinte, juntou, digamos assim, né, o útil ao agradável. O parlamento estava doidinho para limitar o poder soberano, estava doidinho para restringir o poder dos reis, e o parlamento era protestante. Já os reis da época, eles eram católicos. Beleza. O que o Habeas Corpus Act de 1679, ele dispunha? Só lembrando aqui, falar o seguinte. Os reis na época, eles tinham uma briga e um enfrentamento com o parlamento, porque é o seguinte, os opositores políticos do rei eram presos sem o devido processo legal. Todo mundo que se opusesse ou todo mundo que contrariasse o rei na época era preso sem o devido processo legal. E aí surge essa, né, birra do parlamento. O parlamento, ele via a necessidade de ter uma alternativa, um dispositivo para limitar os poderes do rei. E o que acontece? O parlamento, a maioria era protestante, o rei era católico. O que acontecia muitas vezes? Muitos dos parlamentares ali, que se opunham ao rei, mesmo por diferenças religiosas, eram presos sem o devido processo legal. Então essa diferença de religião era até importante, é até importante contextualizar, porque ela muitas vezes motivava a prisão, tá, de parlamentares, de pessoas, simplesmente porque eram opositoras ao rei. Beleza. O habeas corpus, gente, ele já existia, tá? O habeas corpus, ele já existia. Ele já era um direito previsto. Só que ele não tinha tanta eficácia, ele não tinha tanta efetividade, ele não tinha tanto alcance. E não tinha também tantas regras que ajudavam o habeas corpus a ele se desenvolver. Então é o seguinte, existia o habeas corpus, mas ele era algo muito incipiente, muito embrionário, ele não tinha tanto alcance, não tinha tanta efetividade, não tinha tanta eficácia. E mais, carecia de regras e carecia, né, de documentos que instituíssem o processo para o habeas corpus. Então é o seguinte, para regular esse remédio, tá, para, né, tentar regulamentar e normatizar o habeas corpus, foi elaborado então e aprovado o Habeas Corpus Act, esse ato, né, do habeas corpus, lá no governo do rei João II, lá no governo e no reinado do rei Carlos II.
Esse Habeas Corpus Act, ele basicamente é um documento que institui regras de utilização do habeas corpus e define o seu alcance, define a sua amplitude. Ele foi especificamente um documento histórico de criação para limitação, obviamente, do poder real, mas principalmente instituindo e definindo, regulamentando o habeas corpus. Então esse Habeas Corpus Act, ele teve como contexto justamente o que eu falei para vocês. Acontecia a prisão, né, de muitos opositores do rei por diferenças políticas e religiosas. Então o parlamento aprova esse Habeas Corpus Act justamente para aumentar o alcance do habeas corpus, para tentar ajudar esses presos injustamente e para também definir regras e para também estabelecer normas para uso desse remédio, né, que na nossa Constituição é um remédio constitucional. Então o Habeas Corpus Act é aprovado pelo parlamento em 1679, no reinado do rei Carlos II. Beleza? Tranquilo? Então bacana, vamos lá. Nós vamos falar agora sobre o Bill of Rights. Calma aí, escrevi errado aqui. Bill of Rights de 1689. Vamos falar sobre esse Bill of Rights aqui de 1689. O que é esse Bill of Rights? Quando a gente fala Bill of Rights, a gente está falando basicamente de conjunto, tá? Bill é conjunto e rights são direitos. Esse Bill of Rights aqui, de 1689, ele teve como contexto a Revolução Gloriosa que aconteceu no Reino Unido em 1688 e 1689. E teve, né, como consequência a fuga do rei Jaime II, que também era daquela família Stuart que a gente falou. Vocês percebam que o Habeas Corpus Act de 1679 e o Bill of Rights é de 1689, 10 anos depois. Ou seja, a família Stuart, né, ainda prevalecia. O Bill of Rights, então, ele acontece também no contexto inglês, né, da Inglaterra, na Revolução Gloriosa de 1688 e 1689. Esse rei Jaime II, ele acaba saindo do trono. Ele acaba sendo expulso do trono. O trono, então, ele foi declarado vago, né? O trono foi declarado vago pelo parlamento e foi oferecido ao genro do rei, tá? O Jaime II vazou, foi embora. O parlamento decretou que o cargo estava vago, né? Que o cargo ali de rei estava vago e ofereceu o cargo para o genro do rei. Na verdade era um holandês, né? Guilherme, né? Chamava Guilherme. Ele era príncipe de Orange, né? Príncipe de Orange, uma região lá na Holanda. Então, com a saída do rei Jaime II, o trono fica vago, o parlamento não vê outra saída a não ser oferecer para o genro do rei, o príncipe de Orange, Guilherme. Só que é o seguinte, como ele era um holandês, não ficava bem um holandês sozinho ficar no trono. Então o que eles fazem? Eles convidam também a filha do rei. Eles convidam também a filha do rei para reinar junto. A filha do rei chamava Maria Stuart. Então para o rei não ficar, pro reino não ficar somente com o holandês, eles convidam o genro do rei e a filha do rei. Só que é o seguinte, eles fizeram uma proposta para esses dois. Fizeram uma proposta para o novo rei e a nova rainha. Eles só passariam o trono para os dois. Eles só aceitariam o trono na mão dos dois, na filha e no genro do rei, tá? Se fosse aceita a Declaração de Direitos. Se fosse aceito o chamado Bill of Rights de 1689,
que tinha sido já votada pelo parlamento. Então é o seguinte, o parlamento ele foi muito esperto. Já que o trono estava vago, ele ofereceu o trono para o genro e para a filha do rei. Só que ele já estava engatilhado, tá, com o Bill of Rights. Ele já estava engatilhado com essa declaração de direitos. Então, o que o parlamento fez muito astuciosamente? Olha, vocês querem o trono? Eles falaram, queremos. Beleza, a gente aceita vocês no trono, mas com uma condição. Que junto com vocês no trono venha uma declaração de direitos. Venha o Bill of Rights de 1689. E foi isso que aconteceu. O genro do rei aceitou e a filha do rei aceitou. Mudaram então de nome, passou a se chamar Rei Guilherme III e Rei Maria II. E o Bill of Rights começou a entrar em vigor. E o que é importante a gente ressaltar aqui? Teve um estopim, além desse contexto que eu falei para vocês, teve um estopim para que esse Bill of Rights pudesse ser elaborado. O que acontecia? Lembra que eu falei para vocês que o parlamento ele era protestante? Lembra que eu falei para vocês que o parlamento era protestante? Então, o que aconteceu? O rei, no caso o Jaime, ele tinha um herdeiro, só que era criancinha. Só que era um herdeiro criancinha. Só que, o que acontecia? O parlamento não queria que o próximo rei fosse católico. O parlamento não queria que o próximo rei fosse da religião católica. O próximo rei não queria a manutenção da religião católica no poder. Então eles oferecem o trono para Maria Stuart. Por quê? Porque ela era protestante. Já ela era protestante. No caso, a filha do rei era protestante. Então eles oferecem o trono para ela porque eles não queriam que no reinado continuasse a religião católica. Beleza, o que é importante a gente falar do Bill of Rights aqui, dessa declaração de direitos? Essa declaração de direitos ela foi confeccionada pelo parlamento inglês. Ela foi muito inspirada pelo John Locke, tá? Ela foi muito inspirada pelo John Locke, aquele filósofo, escritor John Locke, da Inglaterra. Ela foi muito inspirada nele e ela tinha como característica justamente a definição ou priorização de direitos referente à liberdade, até mesmo referente à liberdade de expressão dos parlamentares, o estabelecimento de eleições regulares para o parlamento, estabeleceu que todos os súditos, tinham direito a peticionar para o rei, estabeleceu que todos os súditos tinham possibilidade ou tinham liberdade de peticionar para o rei, estabeleceu que o parlamento ele tinha competência para legislar sobre determinados temas e criar tributos, ou seja, fortaleceu também o parlamento. E a mais importante que eu queria falar para vocês, e aí eu queria que vocês gravassem isso, o principal direito estabelecido, tá? O principal direito estabelecido pelo Bill of Rights foi a instauração institucional da separação de poderes. O principal direito, vamos colocar aqui, a principal inovação do Bill of Rights de 1689 foi a instituição oficial da separação de poderes. Ou seja, ficou instituído de forma oficial que não era mais um poder só concentrado nas mãos do monarca, que não era mais só um poder concentrado nas mãos do rei. Existia o poder do rei, poder executivo, mas também existia agora o poder legislativo representado ali pelo parlamento. Então é o seguinte, muito do que a gente celebra hoje e entende hoje como teoria da tripartição das funções, teoria da tripartição dos poderes, nós temos aí poder legislativo, executivo e judiciário, foi consagrado e foi institucionalizado
pelo Bill of Rights de 1689, inclusive foi muito elogiado depois e foi, né, super valorizado pelo Montesquieu, né, que depois vem a fazer a teoria dos freios e contrapesos. Então o Bill of Rights de 1689 institui oficialmente a separação de poderes. Deixa eu ver se tem mais coisa, alguma coisa aqui para falar em relação ao Bill of Rights. Não, em relação ao Bill of Rights, eu acho que é isso. E essa separação de poderes aí, ela é bastante importante para que o povo, né, tivesse a consciência que ele seria governado, tá? Né? E agora ele seria governado pelo rei, mas também haveria uma fiscalização do poder do rei. Haveria uma fiscalização pelo parlamento. Então o povo começa a entender que também haveriam mais leis. Essa separação de poderes faz com que mais leis fossem né, passassem a ser criadas. E o povo pudesse ser governado não só pelas aspirações e pelas determinações do rei, pautados também pela lei. Né? Outra característica, até esqueci de falar pelo Bill of Rights de 1689, foi justamente que o rei ele passasse a governar baseando em determinadas leis, né? Baseado em alguns documentos legais. Beleza? Vamos finalizar aqui, tá, gente? Falar só de duas aqui últimas, tá? A Declaração de Direitos Americana e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Falar só essas últimas aqui, rapidão, 5 minutinhos, depois a gente encerra. O que é importante a gente falar? A Declaração de Direitos Americana, ela também é conhecida, tá? Também é conhecida como Declaração de Direitos do Bom Povo da Virgínia. Então, é a Declaração Americana de Direitos, né? É a Declaração Americana de Direitos Humanos, mas ela é conhecida como Declaração de Direitos do Bom Povo de Virgínia. E a gente vai explicar por que, né? Virgínia é um estado americano, mas foi o responsável pela elaboração dessa declaração. Seguinte, importante a gente falar que em 1776 é o período que ocorre a independência dos Estados Unidos. Tá? Em 1776 é justamente o período que acontece a independência dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, que antes era formado por colônias, passa a se tornar uma confederação. Uma das principais causas, né, que geraram ou que motivaram a independência dos Estados Unidos foi justamente os impostos que estavam sendo cobrados pelo governo inglês. Lembrando para vocês aqui que Estados Unidos era colônia da Inglaterra. Tá? Só contextualizando aqui, lembrando que os Estados Unidos e as suas 13 colônias eram colônias da Inglaterra. E a Inglaterra ela cobrava bastante imposto, muito imposto, tá, dessa colônia. Porque, né, enfim, a Inglaterra precisava de mais recursos na época. Mas beleza, essa situação ocasionou a chamada Guerra dos 7 Anos, mas não vou entrar nesse mérito. A Declaração de Direitos Americana, ou Declaração de Direitos do Bom Povo da Virgínia, ela é anterior, tá? Ela é anterior à declaração, ela é anterior à Declaração de Independência dos Estados Unidos. Cada um dos estados, e aí eu só falar para vocês, o nome Estados Unidos, ele justamente tem esse nome porque é uma reunião de estados, né? Existiam vários estados. Então existiram inúmeras declarações de direitos desses estados americanos. Só que a mais importante, tá? Mais importante é do estado da Virgínia. A declaração de direitos mais importante é a declaração dos estados da Virgínia. Essa declaração, ela ganha destaque porque ela é considerada por muitos, tá, gente? A primeira declaração de direitos a reconhecer direitos adstritos à pessoa humana.
A Declaração de Direitos americana, ela é considerada a primeira declaração a considerar direitos específicos para a humanidade. Ela é a primeira declaração a realmente considerar direitos humanos, ou seja, ela é a primeira a considerar que existem direitos inerentes à pessoa humana, e aí pode ser independentemente de sexo, cor, idade, religião. E também a Declaração Americana, ela tem como foco, né, e tem como principal vertente aí a valorização de um Estado democrático. Ela busca, tá? E ela tem como foco a soberania popular. Ela tem como foco a soberania popular. Ela elenca inúmeros dispositivos que demonstram a possibilidade do povo participar da vida política do Estado, tá? Em relação a principalmente essa questão da democracia. Beleza. E a última que eu queria falar para vocês é a chamada Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão de 1789. A última declaração que eu queria falar hoje é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789. A gente sabe que, e é importante falar que a Revolução Francesa ela é apontada, né, e ela é caracterizada por ser um marco inicial da civilização europeia contemporânea. Né, todos os conceitos que se tem hoje, nação, cidadania, igualdade, democracia, surgiram depois da Revolução Francesa. Essa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, elas acontecem, tá, logo depois da Revolução Francesa e também da Independência Americana de 1776. Essa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, ela é uma declaração mais genérica, uma declaração mais generalizante. Por quê? Porque não é uma declaração que tem como conceito ser aplicada somente aos franceses, somente ao povo da França. Ela é uma declaração que ela é generalizante porque ela utiliza termos, tá, como ser humano, como homem, ou seja, além de qualquer fronteira. Ou seja, ela busca aplicar direitos a todos os seres humanos. Inspirada pela Revolução Francesa, ela tem como base, né, e tem como foco, né, o desenvolvimento de conceitos e direitos relativos à igualdade, fraternidade e liberdade. Lembrando que o lema da Revolução Francesa é liberté, égalité, fraternité, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. Essa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, ela é totalmente inspirada pela Revolução Francesa, então ela tem, obviamente, vai ter esses princípios, né, de liberdade, igualdade, fraternidade, legalidade, garantias individuais no centro. Essa Declaração dos Direitos aí do Homem e do Cidadão, juntamente com outras declarações francesas que foram elaboradas, elas têm, né, como na sua essência os pensamentos dos iluministas na época. Elas têm como né, essência os pensamentos e os conceitos do Jean-Jacques Rousseau e do Montesquieu. Então, por exemplo, eles afirmavam, tanto um como o outro, que era necessário a limitação institucional dos poderes do governo, e outro dizia que a legitimidade do governo, necessariamente, ela tinha que corresponder à vontade do povo. Os sistemas de representação política que a gente tem hoje vem justamente da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, depois da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, houve uma convenção nacional em 1793 que veio confirmar esses direitos e, né, vieram a ratificar aqueles que já estavam previstos. Agora, o que eu queria falar com vocês? Esses documentos históricos,
A Maria Eduarda. Quais são os dois filósofos mesmo? Vou anotar aqui. É o Montesquieu e o Jean-Jacques Rousseau. Montesquieu e Jean-Jacques Rousseau. Beleza? São esses daqui, gente. Não sei se tem mais alguma coisa. Deixa eu ver aqui no livro aqui se tem mais alguma coisa aqui. Não, mas é só. A gente já até estourou o tempo aqui, né? Gente, deixa eu só perguntar aqui para ter um feedback. Essa parte histórica é muito chata? Vocês acham muito chata? Ou vocês gostam? Vocês acham legal? Enfim, porque infelizmente na nossa matéria não tem como fugir disso, tá? Principalmente nessa questão da evolução histórica dos direitos humanos e esses documentos históricos. Então, assim, até queria ver um feedback aí de vocês. Vocês têm alguma... Vocês acham muito chato essa questão de história? Ou, tipo assim, vocês acham legal e tal, né? Porque eu tô falando assim, cada um é de um jeito, né? Cada um... Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, né? E tal. Mas, enfim... próxima aula já não vai ser mais isso, tá? Próxima aula a gente já vai tratar de geração de direitos humanos. E eu só trouxe esses documentos históricos porque são importantes, tá, gente? São fundamentais. São realmente dentro de concurso, tá, gente? Dentro de concurso e dentro de OAB são importantes. E para a gente entender a questão da evolução histórica, não tem como a gente fugir, né, disso, né? Não tem como a gente falar de evolução histórica sem citar história, tá? Mas só para falar aí, explicar... Gostei, Filipão. Gostar é muito forte, mas é interessante. Não, é isso mesmo, tá? É isso mesmo. Eu sei que às vezes pode ser um pouco chato, mas esses documentos históricos, eles são importantes, tá? Principalmente em relação a direitos humanos. Mas, enfim, espero que de alguma forma possa estar agregando aqui, possa estar sendo útil. Beleza? Gente, valeu demais, fica com Deus, Deus abençoe. Ótima semana para vocês. E qualquer coisa que precisar, tamo junto. Deus abençoe. Beleza? Valeu demais, fica com Deus, tudo de melhor. Abraço.